Resolvi fazer esse vídeo e fazer um comparativo quanto custa um carro aqui no Brasil e quanto custa um carro na Europa, especificamente na Alemanha, tá? O custo do carro, valor à vista, o custo do carro, o valor financiado. Primeiramente, quero deixar bem claro o seguinte: não estou querendo comparar taxas de conversão de valores, até porque quem mora no Brasil ganha em real, quem mora na Alemanha ganha em euro, tá? Eu quero fazer um comparativo entre o preço do carro, quanto a pessoa ganha aqui, o preço aqui, quanto custa o carro lá, quanto a pessoa ganha lá e qual vai ser o custo desse financiamento no montante final, incluindo ainda nesse custo toda a parte de IPVA, licenciamento do automóvel e seguro, tá? Para quem não sabe, na Alemanha seguro é obrigatório. Se você for pego dirigindo um carro que não esteja segurado, tá? Além de multa, apreensão do veículo, você pode ser preso lá. Então esse é um dos itens que lá é obrigatório. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Assisti muitos vídeos de pessoas que estão morando na Alemanha e tal, em particular de uma pessoa chamada Raul Mota. Ele foi para lá há pouco tempo e fez alguns vídeos sobre salário mínimo, sobre o valor de carros lá. Eu quis me aprofundar um pouco mais com a questão do financiamento, coisa que eu acho que ele não fez. Vocês estão vendo na tela aqui, eu deixei aqui um carro no qual a gente vai trabalhar em cima desse carro, que lá é um carro de luxo, um Toyota Corolla, que lá custa o valor de 25.050 euros. Esse Toyota é o Executive, é o top de linha da Toyota lá. Vou mostrar para vocês a relação desse Toyota lá com o Toyota aqui, que vocês estão vendo o mesmo carro aqui. A relação aquele carro lá, esse aqui, o Corolla, esse aqui é o Executive na Alemanha, que seria o mesmo Corolla Alto aqui no Brasil. Na página aqui eu não consegui o preço, então o que eu fiz? Eu fui na página da FIPE aqui e peguei aqui o preço do Corolla Altis 2.0 Flex 16 válvulas 0 km. O preço médio dele no Brasil hoje de 0 km de venda é R$ 94.147. Como já visto, na Alemanha ele custa R$ 25.050. Mas como eu disse, não vamos utilizar a conversão burra, porque quem mora no Brasil paga em real e ganha em real. Quem mora na Alemanha paga em euro e ganha em euro, certo? Dito isso, eu montei uma tabelinha no Excel para vocês compreenderem como funciona a taxa de juros, como funciona IPVA, como funciona o financiamento, como é calculado esse financiamento. E vamos passar para essa tabela agora para vocês terem noção de tudo que eu estou falando. Bom, está aqui a tabela. Eu fiz duas tabelas. Do lado esquerdo da sua tela, financiamento de um carro na Alemanha. Com a base, o Corolla, como já tinha mostrado para vocês, que está aqui no fundo. E do mesmo carro, que seria o Corolla Executive na Alemanha e Corolla Altis no Brasil, a comparação é a mesma. Primeiramente, a gente tem o valor do carro. Na Alemanha, 25.050, no Brasil, 94.147. Uma taxa média na Alemanha de financiamento, ela custa 3,50. Tá? Ela varia de 2,70, isso é ao ano, tá, gente? Não é ao mês, é ao ano, diferente do Brasil, que a taxa é ao mês. 3,50% ao ano. Isso é uma taxa média para carro zero na Alemanha, tá? No Brasil, aqui nós temos uma taxa média de juros de 1,29. Qual é a minha base? Eu sou cliente de um banco e esse banco, como eu já sou cliente há um bom tempo, para me tirar esse carro zero, ele me dá essa taxa de 1,29 no financiamento. Me baseei nisso. Uma coisa importante na Alemanha não se vende nada sem entrada. Carro usado eles pedem 30% de entrada e carro zero na média de 20% de entrada. Deixa eu explicar para vocês aqui. Fiz a mesma base aqui, 20% de entrada para o Brasil. Então vamos lá. Preço do carro, 25.050 na Alemanha. Preço do carro no Brasil, 94.147. Taxa de juros ao ano, taxa média na Alemanha, 3,50%. Taxa de juros média no Brasil, 1,29% ao mês. Entrada na Alemanha, 20%. Fiz o mesmo cálculo, 20% no Brasil. O valor restante, o valor que vai ser financiado, tá? Então, a entrada 20%, deu 5.010, sobrou para financiar 20.040. Entrada 20% aqui no Brasil, 18.829,40, sobrou para financiar 75.317,60. Agora vamos lá. 36 meses é o prazo que a gente está estipulando aqui, tá? São 3 anos. O juros anual é de 3,50. O valor a financiar, que seria os 20.040, eles colocam o seguinte: 3,5% ao ano, multiplica-se por 3, que vai dar X%. Nesse caso aqui, 10,5% para 3 anos. Os 10,5% sobre 20.040
Você pode usar a calculadora aí, dá 2.104,20. No Brasil é um pouco diferente. Nós temos uma tabela de financiamento chamada tabela Price. O que vem a ser essa tabela Price? Tá? Ela faz uma média do valor calculado sobre o juro mensal para 36 meses. Ela faz uma média. Aqui eu fiz o cálculo, se vocês podem ver aqui, e-pagamento, e-PGTO aqui, isso aqui é a tabela Price. Tá? Eu multipliquei o valor que deu da parcela vezes K8, que é o 36 meses, e me deu, e menos o valor a financiar, que me deu o valor total de juros em 36 meses. Na Alemanha eu tenho 20.040 financiado, em 36 meses ele me gerou um acréscimo, ou seja, juros, de 2.104,20. No Brasil eu tenho 75 mil a financiar, em 36 meses, calculando os juros mês a mês, ele vai me dar um acréscimo, ou seja, os juros, em 36 meses, de 19.313,73. Eu estou calculando sem incluir IOF, que na Alemanha não existe. Tem outras taxas que ele cobra, que é o tal do TAC. Esse TAC é proibido por lei. Taxa de abertura de cadastro não pode ser cobrado aqui no Brasil. Tem outras taxas que às vezes vem embutido, também um tal de um seguro, não sei o que lá, que eles colocam no contrato de financiamento, que você nem vê. Tá? Uma tal de tabela retorno. O que é vem ser essa tabela retorno? A concessionária ou a revendedora ou a empresa que te vendeu o carro, ela tem algumas tabelas, tá? Que elas trabalham com o mesmo sistema de juros, a mesma percentagem de juros, só que eles embutem um valor como sendo um retorno de lucro para a empresa que te vendeu, tá? Em que eles incluem esse valor, somado esse valor, 2, 3, 4, 5, 10 mil reais a mais, eles somam o valor a financiar, tá, sobre aqueles juros, e a tua parcela vai aumentar. Na Alemanha, o valor financiado do automóvel não tem IOF, não tem TAC, não tem nada disso. Vamos seguir. Agora veja uma coisa engraçada. Na Alemanha eu dei 20% do carro, que deu 5.010. Sobrou 20.040, vou financiar em 36 meses, me gerou um acréscimo de 2.104,20. Somado esse valor a financiar mais os juros, que seriam os acréscimos para o financiamento, eu tenho um saldo aqui no final do 36º mês para pagar de 22.144,20. Esse é o valor devido do carro em 36 meses. Vejam que esse valor é menor que o valor do carro, que seria 25.050. Daí 5 mil, sobrou 20. Esse saldo em 36 meses é menor que o valor do carro. No Brasil, agora, 94, eu dei 18, me gerou 19 de juros, e o valor ainda que eu tenho que pagar é maior que o valia o carro. Em 36 meses, o valor financiado vai ser maior que o valor à vista do carro. Quer dizer que os 18 mil já foram embora, já perdi. Agora eu vou pagar o carro. 18 mil foi ele. Dizer assim, eu quero esse carro, então eu vou te dar 18 mil, e depois você me financia o valor do carro à vista daí. Tá? É isso que eu devo. Certo? É assim que funciona aqui. As taxas altíssimas de juros, bancos não tem, existe, entre aspas, um limite, não pode ultrapassar essa taxa, coisa e tal. As pessoas não sabem os direitos que ela tem, não entendem, não compreendem, não vão atrás, não pesquisam. Gente, a internet está aí, todo mundo tem acesso, pesquisem, leiam mais, entendam. Tudo bem, vamos prosseguir. Chegamos aqui ao valor final do carro financiado em 36 meses, o valor que você está devendo na compra do carro, sabendo que esse valor é o valor de hoje até 3 anos para frente, certo? Vamos dividir isso aqui em 36 meses agora. Aqui é vamos dividir para chegar à parcela mensal. Na Alemanha eu pego esses 22.144 dividido pelos 36 meses, que são os 3 anos, me dá uma parcela mensal de 615,12. Mesma coisa no Brasil, pego os 94 mil, divido por 36, me dá uma parcela de 2.628,65. Legal, né? Olha a diferença. Quantas vezes? Aqui, vamos multiplicar aqui. Vai me dar 4 vezes. 4 vezes
4,2 vezes mais no Brasil o valor da parcela com relação aos juros do que na Alemanha. Legal isso, né? A gente paga 4 vezes mais. Muito bom. Vamos ver o seguro do carro na Alemanha. Ó, gente, esse valor que eu peguei de seguro aqui foi o maior valor de seguro calculado para esse carro. Existiam 800 e poucos euros, 790, mas eu peguei o maior valor. Eu fiz um cálculo de seguro no Brasil, deixa eu ver se eu ainda estou com a página aberta aqui. Tá? Eu fiz pela Web Motors aqui, ó. Tá? E peguei o menor valor de seguro aqui, são 4 cotações, Toyota Corolla, tá? Eu peguei para essa empresa, Zurich, tá? 4.176,14. A franquia R$ 3.900. Eles fazem no máximo preço à vista 5 vezes de 835, tá? Eu não vou considerar esse máximo aqui, tá? Eu vou considerar um prazo de 12 meses para o nosso cálculo. Uma outra coisa que eu não falei, deixa eu voltar na tabela aqui. Não consegui descobrir valor de franquia lá, mas pelo que eu vou procurar, quem sabe numa próximo vídeo eu passo para vocês, tá? Para esse seguro aqui que eu coloquei, no Brasil, 4.176, a franquia é R$ 3.901, certo? Acredito que lá tem a franquia também, se eu não me engano é 10 ou 15%, mas eu li muito e muitos seguradores explicam uma coisa, outra, mas em torno de 10 a 15%, 20% do valor do seguro anual do carro. Vou explicar uma coisa para vocês que existe na Alemanha que aqui não existe, tá? Aqui nós pagamos IPVA, licenciamento e esse tipo de imposto sobre a locomoção do automóvel. Na Alemanha é diferente. Na Alemanha é cobrado um imposto anual sobre a emissão de CO2, tá? Sobre os gases que são emitidos pelo movimento, pela locomoção do automóvel, tá? Esse cálculo ele depende muito do equipamento, tá? Se ele é gasolina ou é a diesel, porque na Alemanha existe muito carro a diesel, tanto carros pequenos como picapes, como os limousine, que eles chamam lá, que seria esse tipo de carro, o Toyota Corolla, né? Carros pequenos, tipo o nosso Corsa aqui, Corsa hatch, que ele lá também tem muito lá, por incrível que pareça, lá existe a diesel. Então esse cálculo de CO2 é calculado pela emissão de gases, tá? Quanto que esse carro vai emitir de gases ao ano, certo? Para esse Toyota Corolla aqui, o cálculo feito num site, na parte governamental, referente a impostos sobre automóveis, eu botei os dados do Corolla, quantos cavalos de força ele tem, quantos miligramas que ele emite por quilômetro, por litro consumido, e coisa e tal, e chegou a um valor de mais ou menos 80 euros por ano. Então nós temos o seguro, R$ 905, que é o mais caro que eu encontrei na Alemanha, e o cálculo de imposto anual, que seria sobre a emissão de CO2. No Brasil eu fiz o cálculo baseado na média nacional, que é faixa de 2,5% sobre o valor do veículo. O valor do veículo é 94.147, 2,5% vai dar mais ou menos 2.353, mais ou menos não, exato, vai te dar esse valor. Tá? Agora eu fiz uma diferenciação aqui em cálculo mensal para esses impostos, tanto o seguro quanto o IPVA. O que eu fiz aqui? Eu diluí em 12 meses, tá? Em 12 meses, a soma dos R$ 905 do seguro anual e os R$ 80 sobre o imposto anual de emissão de CO2. Somei os dois, dividi por 12, me deu uma base mensal, uma média mensal de 82,08. O seguro anual, 4.176,14. IPVA e licenciamento 2.353,68. A média dos dois dividido por 12, uma média para você pagar mensalmente, seria de 544,15, certo? O meu valor da parcela do financiamento do carro na Alemanha é 615,12. Acresci essa média mensal do seguro mais o imposto sobre o CO2 mais 82. Me deu uma soma aqui, financiamento mais esses impostos, para pagamento mensal de 697,20, certo? Fiz a mesma coisa aqui, peguei o valor do financiamento, mais a média do seguro do IPVA e licenciamentos, tá? E me deu uma parcela mensal de 3.172,80. Percebam que quando a gente chegou aqui no valor de financiamento, o valor da parcela 615,
na Alemanha para 2.628 no Brasil, dava mais ou menos 4,5, vamos lá, 4,5 de cabeça aqui eu não fiz o cálculo, mas 4,5 mais no Brasil do que referente à parcela na Alemanha, certo? Na Alemanha nós temos uma parcela junto com os impostos, seguro, de 697,20. No Brasil nós chegamos a 3.172. Um outro ponto na Alemanha é o seguinte: o preço do combustível na Alemanha, 1,60 por litro. Ah, é caro? Na Alemanha, para eles, pode ser tudo, para eles é caro, né? Mesmo que seja barato, mas para eles acham que tudo é caro, tá? 1,60 o litro. Só que aqui eu estou calculando de uma pessoa que mora na Alemanha, que comprou um automóvel na Alemanha, que vai abastecer seu carro na Alemanha, que ela recebe em euros para pagar esse carro, e ela comprou em euros e paga tudo em euros, certo? No Brasil é tudo em real, ela compra em real, ela paga em real, ela abastece em real e assim por diante. Não, como eu falei no começo, não façamos essa conversão de euro para real. Isso é um cálculo burro. Nós estamos comparando para quem vive lá e quem vive aqui, correto? Então o preço da gasolina na Alemanha é 1,60. Esse preço de combustível é o maior preço que existe na Alemanha, tá? É preço de cidades pequenas aí com 15, 20, 30 mil habitantes, tá? E aqui no Brasil eu fiz um preço médio, a média de 2,80. Aqui ó, na cidade em que eu moro está 3,08. Uma cidade próxima aqui, eu moro numa cidade, eu fico 80 km de Joinville, eu moro numa cidade praiana, litorânea. Tá? Aqui é 3,08 o preço do combustível. Em Joinville varia 2,77, 2,80, 2,96, 2,90. Então eu fiz uma média aí 2,80. Então já você veja que ó, a diferença de preço da gasolina no Brasil de 2,80 na Alemanha para 1,60, certo? Agora vem o mais interessante. Na Alemanha não se ganha por mês, na Alemanha se ganha por hora trabalhada, tá? A média, eles trabalham 176 horas na Alemanha, em média 170, 176 é a média. Seriam as nossas 44 horas semanais do Brasil. Seriam 8 horas de segunda a sexta e mais 4 horas no sábado, tá? No Brasil, para isso, nós recebemos R$ 724 por mês, que é o salário mínimo. Estamos falando de salário mínimo aqui. Da mesma forma, na Alemanha, isso que eu estou dizendo é salário mínimo. É 8,50 a hora trabalhada, sendo que estamos comparando as mesmas 44 horas trabalhadas. E eles também trabalham, às vezes, até mais lá. Então, o salário mínimo alemão hoje é em torno de 1.496 euros, certo? O salário mínimo no Brasil é em torno de R$ 724, menos da metade do salário mínimo da Alemanha. Agora que vem a questão. No Brasil se ganha menos da metade do que se ganha na Alemanha e se paga 4,5 mais um valor de financiamento mensal. Certo? Entendam? A gente ganha menos da metade e paga quase 5 vezes mais o valor do que se paga na Alemanha. Agora vamos para a tabela alemã. Na Alemanha se ganha mais que 2 vezes o valor do salário mínimo mensal, mais do que 2 vezes, e se paga 4 a 5 vezes menos o valor do financiamento de um carro, ou seja, o preço de um carro, certo? Agora vocês vão ficar abismados com o que acontece. Vamos dizer, você ganha R$ 724 aqui no Brasil. Você comprou um Toyota Corolla. Desculpa, eu falei você comprou. Com esse salário, meu amigo, você nunca vai comprar esse carro no Brasil. Primeiro. Mas vamos lá, o governo liberou as concessionárias, os fabricantes. Não, quem ganha salário mínimo pode gastar todo o salário que ele ganha mensalmente, sem pagar INSS, sem pagar nada. É só para pagar o carro, e nós vamos dar dinheiro para ele sobreviver, para ele comer, coisa e tal, beleza. Você conseguiu comprar porque existiu, o governo falou às concessionárias, aos fabricantes de automóveis, vão te ajudar, vão te dar dinheiro para você pagar teu carro. Beleza, suponhamos que isso aconteça, que lógico, nunca vai acontecer, e nunca quem ganha R$ 724 por mês vai poder comprar um carro desse valor aqui no Brasil. Por quê? Aqui não se consegue comprar. Em 3 anos você tem que conseguir
130 salários. Mas como que eu vou conseguir 130 salários se 130 salários são praticamente 11 anos de trabalho? Certo? E o financiamento é só 3 anos. Eu preciso de 130 salários, ponto 7, quase 131 salários, somente para pagar o financiamento desse carro. Mas não tem lógica isso, Marcelo. Não tem lógica, gente. Por isso que eu digo, brasileiro que ganha salário mínimo no Brasil, primeiro, ninguém vai financiar um carro para você. O valor da parcela máxima que você vai poder financiar são 30% do que você ganha. São R$215 em média, tá? Que carro que você... Nem moto você consegue financiar com valor de 215. Ah, uma moto usada, quem sabe eu consiga. Talvez. Deve ter. Então, a lógica não existe para esse financiamento no Brasil. Por quê? O salário não condiz com o que eu quero comprar, ou o valor é tão absurdo no Brasil em referência a outros países, como, por exemplo, citado aqui na Alemanha, e o valor do salário é tão baixo que jamais eu vou poder financiar um carro. Ah, só para vocês terem uma ideia, eu vou igualar o salário brasileiro aqui ao salário alemão, 1.495. Mesmo assim, eu preciso de 63 meses gastando R$1.490 por mês para pagar um financiamento de um automóvel desse em 36 meses, gente. É um absurdo. E a coisa que se torna mais absurda ainda é se a gente for aumentar esse prazo de pagamento. Coisa que não é a questão aqui. Tá? Voltamos ao salário mínimo aqui, 724. Então eu preciso de 130 salários mínimos, ponto 7, para pagar o financiamento total deste carro. Na Alemanha, como eu expliquei para vocês, o salário mínimo é 8,50 por hora trabalhada. Eles trabalham em torno de 44 horas semanais, que vai dar uma base de 1.496 ao mês, desculpa. Recapitulando, o carro lá custa mais barato, a parcela é 4,5 vezes menor que a nossa aqui, o seguro também é menor, os impostos sobre circulação desse automóvel são não tem nem comparação, né? De 80 euros ano para 2.353 reais ano aqui, não tem nem comparação, tá? O combustível é mais barato que aqui, tá? O salário é o dobro que aqui, tá? Aqui eu preciso de 130,7 salários para conseguir pagar 94.631,33, tá? De financiamento. Ah, esqueci uma coisa. Para comprar esse carro, primeiro, gente, eu esqueci de falar isso, eu tive que guardar R$18.829 para dar de entrada. Quanto que... Eu vou abrir a calculadora aqui para você, que eu não tinha feito esse cálculo, agora eu lembrei agora, tá? Vou abrir a calculadora aqui, certo? Deixa eu botar lá para cá. Então, 18.829,40, vamos dividir isso pelo valor do salário mínimo, 724. Então eu tive que, durante 2 anos e 2 meses, todo o dinheiro que eu ganhei, eu guardei os 724 para dar entrada. Como eu expliquei antes, aqui não está incluído o IOF, não está incluído o TAC, outros seguros, tabela retorno que eles colocam. Alguns sim, alguns não, mas em média colocam, tá? Então, 18.829, 24 meses são 2 anos, 26 meses são 2 anos e 2 meses. Eu tive que, durante 2 anos e 2 meses, durante 26 meses, eu não comi, eu não tomei água, eu não comprei roupa, eu não fiz nada. Guardei todo o salário só para dar entrada no carro. Levei 2 anos e 2 meses. Nossa, é muito tempo. Vamos fazer o cálculo na Alemanha? Vamos pegar cá, 20% de 25.050 dá 5.010. O salário mínimo alemão é 1.496. 3 meses, ponto 3. Seriam mais 10 dias. Em 100 dias, ganhando o salário mínimo, eu dou entrada no carro. Lá eu tenho que levar 2 anos e 2 meses no Brasil. Absurdo, né? Mas é assim que funciona. As pessoas no Brasil, elas têm a tendência de ouvir e ficar quietas, tá? Por que na Alemanha funciona? A empresa lançou lá a 5 euros um produto X. O concorrente vendia 3,5 euros. Ele passou a utilizar o mesmo preço dos 5 euros. Também começou a vender 5 euros. O que o povo faz lá? Ele deixa de comprar aquele produto.
ele deixa de comprar. Ninguém compra. Não vou comprar e pronto. E isso funciona. Todo mundo para e não compra aquele produto. O que acontece? As empresas são obrigadas a baixarem os seus preços. Só vai mudar se você quiser que mude. As eleições estão aí. Não preciso nem falar nada, né? Voltamos aqui, tá? Para resumir tudo isso aqui, para quem ganha salário mínimo na Alemanha, em basicamente 15 meses, ela paga um Toyota top de linha e ela tem dinheiro, porque ela ganha 1.496 e ela paga 697 a parcela. Ainda sobra metade do salário. Aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia de diferença, a parcela é 3.172, o salário mínimo é 724. Na Alemanha, a parcela é 697,20 e a pessoa ganha 1.496 como salário mínimo. No Brasil, essa parcela é 3.172,80 e a pessoa ganha 724 como salário mínimo. Ela ganha em torno de 4 vezes menos que o valor da parcela, e na Alemanha a parcela é 4 vezes menos que o valor daqui, e a pessoa ganha pouco mais que o dobro do que aqui como salário mínimo. Aqui no Brasil eu precisaria de 130,7 salários mínimos para poder pagar o financiamento desse carro, sendo que esses 130 salários mínimos, na Alemanha eu preciso de 15 salários mínimos para pagar esse carro e preciso mais 3 salários mínimos para dar entrada nele. Então seriam 20 no total, no Brasil seriam 152. Se vocês forem olhar aqui, quantidade de salário para quitar o carro, 14,8. Quantidade de salário para quitar o carro no Brasil, 130. Não preciso falar mais nada. De 14 para 130 dá 9 ponto alguma coisa. Então a disparidade é de 9 para 1. Esqueçam aquele 4,5 para 1 que eu falei. No final a disparidade é 9 para 1. Somando tudo dá 9,5 para 1. Até mais de 9,5 para 1 a disparidade. Tá? Então, na soma total, o carro na Alemanha, para quem ganha salário mínimo, no valor do financiamento, custa 9 vezes mais barato. Ah, Marcelo, mas lá é 25, aqui é 94, daria 4 vezes. Não. O valor lá é 4 vezes, mas o valor do salário aqui é 4 vezes. Em relação ao valor do financiamento do carro, lá é 4 vezes meio menos que você ganha para pagar esse carro. Tá? A disparidade no final está ali em quantidade de salários para hectare aqui no Brasil e na Alemanha. Dá mais de 9 para 1. O nosso cenário é esse em relação à União Europeia e o Brasil. Em relação à Alemanha e o Brasil. Só vai mudar a partir do momento em que nós tomarmos consciência e dissermos: eu quero mudança. Como é que se faz mudança? Dia 5 de outubro tem eleição. Não pense que eu vou votar nesse candidato porque se eu votar naquele não vai ganhar mesmo, vou jogar meu voto fora, então eu vou votar nesse. Não, gente, não façam isso. Votem no candidato que merece. Se ele vai ganhar ou não, essa é outra história. Até porque se todo mundo votar em quem merece, somente quem merece vai ganhar. Somente quem trabalha pelo povo e para o povo vai ganhar. Tá? Eu não vejo muita diferença entre muitos candidatos que estão aí, tá? Tira no meio de 10, a cada 10, tira-se. Pouco. Mas fazer o quê? Política é assim no Brasil, gente. Política é assim no Brasil. Aqui não funciona. Lá funciona. Abraço a todos, espero que tenham gostado. Abraço.